E o que o consultor faz? O consultor ele é um especialista em determinada área, em determinado segmento, né? Só que como que um médico vai ajudar um paciente se o paciente não fala o que ele tem, onde que dói, qual que é o problema que ele tem? Perfeito. Né? Fica extremamente difícil. Né? Então, se você está seguindo o processo da forma correta, se você sabe o que precisa ser feito em cada uma das etapas, né? E para conquistar tanto a confiança quanto as informações que você precisa para fazer uma apresentação de proposta e um fechamento mais adequado, você não fica tão angustiado. A angústia, ela vem de você ficar fazendo um esforço gigantesco que parece que você tá remando contra a maré. Puxa, eu tô fazendo apresentação de proposta a torto direito e ninguém me retorna. Isso é extremamente angustiante, mas é um sinal de que as suas propostas estão com baixíssimo valor agregado. É um sinal de que você tá disparando proposta para pessoas que não estão interessadas na sua solução, senão você teria um retorno. Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas, um podcast feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece, eu sou o Leandro Munhoz e aqui na minha frente está Daniel Mestre. Fala aí, pessoal, como é que tá essa força? Daniel Mestre, hoje vamos gravar um episódio diferente, um episódio nós dois aqui, né? Onde a gente vai falar como fazer uma venda consultiva. Venda consultiva, né, Lê? E, cara, super legal gravar presencial com você, só nós dois, hein? Foram raríssimas vezes, hein, cara? Foram raríssimas vezes. A gente geralmente grava online, né, ali pela nossa estrutura, e vai ser bem legal aqui a gente aproveitar o estúdio e o espaço. Acho que é o segundo. A gente gravou. É RD Summit? No RD Summit, não sei se no outro a gente chegou a gravar. Não, no outro não, isso eu tenho certeza, né? Que a gente tinha um slot pequeno, mas legal. E sem mais delongas, quero perguntar para você, né? O que é uma venda consultiva na sua visão, Dani? Cara, na minha visão, a venda consultiva é uma venda onde o vendedor precisa guiar o prospect, o cliente ali do outro lado, através da tomada de decisão pelo seu produto, pelo seu serviço, pela sua solução, através de levantamento de necessidade, principalmente, né? Então, a diferença entre uma venda transacional, onde o cliente pede o que ele quer comprar, ele entrou procurando alguma coisa e ele vai levar, né? Para uma venda consultiva está justamente na capacidade do vendedor em entender e resolver problemas, cara. Aí, efetuando a venda de fato. Na minha visão, a venda consultiva, ela pode ser uma venda em que você tenha um prazo médio de fechamento maior do que o normal, né? Então, não é uma venda que você consegue fechar tão rápido e que pode ter mais de um tomador de decisão. Então, quando você vai vender alguma coisa que você sabe que aquela pessoa com quem você está conversando vai levar para um superior, para um diretor, para o sócio, para a esposa, para o esposo, é a característica de uma venda consultiva, né? E por último, né, você tem um prazo mais longo, você tem mais de um tomador de decisão e você tem um ticket mais alto, né? Um ticket mais alto que traz essas duas características iniciais do fato de você precisar compartilhar essa decisão, principalmente se a gente está fazendo uma venda B2B, né? Então, assim, contextualizando, para mim esses são os 3 principais fatores que quando a gente entende isso, a gente passa a vender mais. E citando alguns exemplos, né, eu acho que é legal a gente exemplificar para deixar até pro amigo ouvinte ele entender quando é uma venda consultiva ou não é. Por exemplo, quando eu vou vender um imóvel, por exemplo, na sua visão é uma venda consultiva? Com certeza. Você tem a característica as 3 características que eu comentei, né? O processo de decisão é mais longo, você tem como característica um ticket mais alto. Um ticket bem mais alto e... Duas pessoas decidindo. Duas ou mais, dependendo do imóvel que você vai comprar,
né? E precisa ter sido feito um levantamento de necessidade para você saber que imóvel você oferece para essa pessoa, né? Exatamente, exatamente. Essa característica do levantamento de necessidades, eu acho que é o que muda um pouco o jogo quando a gente fala de venda consultiva. Porque não dá para ser consultivo, seja na venda do imóvel, como a gente exemplificou, seja na venda de uma máquina agrícola, de um serviço de audiovisual, de repente, um contrato de fornecimento de computadores para uma empresa. Não dá, mesmo tendo essas 3 características, não dá para pular o levantamento, né, cara? Não dá, cara, porque quando a gente fala de consultivo, né, a gente remete à consulta, né? Não tem como você receitar alguma coisa. Quando a gente fala de consulta, a gente lembra muito de consulta médica, né? Poxa, se você vai num médico, o cara não te pergunta nada, ele não te examina, ele não faz nenhum tipo de diagnóstico. E ele já fala assim, ó, compra esse remédio aqui, você tá com tal coisa, vai lá e compra esse remédio. Você se sente bem atendido, cara? Você tem certeza do que aquele médico tá passando pra você, se vai resolver o seu problema? Não, eu fico muito mais inseguro do que seguro de seguir a recomendação. Vai buscar uma segunda opinião. No né? mínimo. Se o cara pergunta tudo que você comeu nos últimos 15 dias, como é que você está dormindo, se você faz exercícios, problema de saúde de 2 gerações da sua família, né? Olha ouvido, nariz, boca, garganta, ouve coração, respiração e tudo, e ele te passa depois a mesma coisa que ele te passou, né? O outro médico te passou, ó, você tá com gases, né? Remédio tal, né? Você não se sente mais tranquilo em aceitar aquela, né? Porque houve uma consulta, porque houve um levantamento de necessidade, porque teve um papel de entender o que estava acontecendo antes de dizer o que é a solução, né? Como se resolve aquele problema, né? E vários vendedores, Lê, a gente conversa com eles, eles falam assim, mas Daniel, eu não preciso fazer levantamento de necessidade, cara, porque eu só tenho um produto para oferecer. Então, independente de qual vai ser ali a dor do meu cliente, eu só posso oferecer tal solução, eu só tenho isso para oferecer para o cara. Mas o levantamento de necessidade não é só para você, né? Não é só para você. Na maior parte das vezes, os vendedores consultivos, antes de entrarem em contato com o cliente, eles já desenharam o perfil de cliente ideal, eles já sabem as principais dores desse mercado, eles já entendem desse mercado muitas vezes melhor do que o próprio cliente, né? Porque ele já teve contato com muita gente daquele mercado. Então ele sabe quais são as dores, sabe quais são os problemas que aquele cara muito provavelmente tem. Mas o levantamento de necessidade serve para o cliente, para o prospect ali, começar a ter um entendimento maior de dor, de implicação, de coisas que de repente nem ele percebia que ele estava passando, né? E é justamente ali que você começa a cultivar o solo para você plantar a semente da sua solução lá na frente, né? Porque se você faz as perguntas corretas, você começa a fazer o cliente pensar rumo ao que você vai oferecer. Né? Você já ajuda o cliente a entrar num estado mental de aceitação da sua solução. Né? Se você não faz esse levantamento de necessidade, no final você fala, ó, você precisa disso aqui, dessa minha solução, o cara fala assim, não preciso, você não me conhece. Você não sabe do que eu estou passando, você não conhece nada da minha empresa. Né? Se você vai fazendo essas perguntas e o cara vai respondendo, ele vai percebendo que tem alguma coisa que, putz, realmente, você me perguntou agora e eu entendo que eu não tenho tanta previsibilidade assim no meu negócio. Ele começa a cair algumas fichas, né? Que ele está acostumado, muitas vezes. Né? Várias das vezes, quando o vendedor está fazendo uma prospecção ativa, né? Ele está fazendo com que o prospect perceba que ele tem uma dor que muitas vezes ele não sabia que ele tinha ou que ele não sabia que era tão grave assim. Né? Então, o levantamento de necessidade, ele serve tanto para o vendedor entender um pouquinho melhor a situação, como preparar o terreno para o cliente tomar a decisão frente à solução. Né? Ele faz parte da venda. A venda não começa quando você faz a apresentação da proposta. A venda consultiva começa muito antes. Né? O levantamento de necessidade faz toda a preparação desse terreno. Né? Quando o vendedor pula essa etapa,
né? Eu vou mostrar um monte de imóvel que não vai servir, eu vou oferecer o carro que não vai servir, eu vou começar a fazer uma apresentação com um monte de atributos ali, de repente, de um software que você não sabe se o cara precisa ou não precisa. A chance daquilo conectar de fato, é muito mais baixa. E daí vem aquela enxurrada, né, Lê? De objeção de preço, da pessoa não ver valor na solução, porque não está conectado com o que esse cara realmente precisa. E aí, quando a gente perde essa oportunidade de fazer boas perguntas, a gente acaba escolhendo o que falar para o cliente. E aquilo que a gente fala não conecta, né? Que você comentou agora, vou começar uma apresentação mostrando, de repente, uma capacidade técnica do meu software que, de repente, pouco importa para a pessoa. E se, de repente, uma funcionalidade muito simples do seu software, que você nem dá tanto valor assim, resolve a vida desse cliente da principal dor que ele tem. Só que se você não fez a pergunta e você não sabe, talvez na sua apresentação você nem fale dessa funcionalidade, né? Porque é uma funcionalidade, de repente, básica que todos os concorrentes também oferecem, né? E você perde uma oportunidade gigantesca de gerar valor. E acho que o grande ponto é esse. Uma venda consultiva precisa gerar valor para aquele cliente que você está atendendo desde o primeiro contato, né, Dani? Desde a abordagem. Desde quando você está prospectando e abordando aquele cliente, você tem que levar uma mensagem para aquele cliente muito maior do que o conhecimento que ele já tem. Seja através de uma dor ou um problema que você resolveu em um cliente que você atende, né? Seja através de ele exemplificar, né? Ele colocar para fora o desafio que ele está enfrentando, né? E você fala assim, não, eu consigo, através da nossa solução, te ajudar a vencer esse desafio. E aí você vai engajando o cliente. Olha lá a conexão com os episódios anteriores. Para você poder engajar o seu cliente, você precisa ter essa percepção, né, do levantamento de necessidades, do gerar valor para o cliente. Porque quando chega a hora de mostrar o preço, aquilo que você masterizou antes no teu cliente é o que vai fazer com que ele tenha a impressão de que tá barato, de que, é o preço justo, que é uma reação emocional, o cérebro dele convencendo ele de que ele precisa daquilo que o Daniel tá vendendo, porque ele não foi convencido pelo vendedor, ele foi convencido por ele. Isso é uma venda consultiva, né? Exatamente, cara. Legal. E aí, eu queria entender com você o seguinte. A gente olhou muito para o conceito de venda consultiva. Agora eu quero olhar para as principais dúvidas que os nossos alunos tinham antes de fazerem o nosso treinamento, antes de estarem com a gente, né? Então eu queria saber, na sua visão, quais são as principais dúvidas que os vendedores podem ter quando o tema é venda consultiva, cara? Vamos lá, cara. Acho que, começando pelo começo, Lê, sempre, a gente tem ali dúvidas no topo do funil, né? Tá. Quem eu devo prospectar, como devo prospectar e como eu abordo os clientes, né? Sendo que, eu vou fazer uma ligação fria, por exemplo, né? Então, para quem eu ligo, o que eu falo para esse cliente? E como são duas coisas diferentes. São duas coisas diferentes. Como que eu gero uma lista, tá, né? E depois que eu tenho essa lista, né, de prospecção, o que eu falo para esses caras quando eu ligo? Porque eu que estou indo atrás deles, né? Então as pessoas, elas acham que muitas vezes estão incomodando, tô ligando pro cara, ele não precisa de nada, ele não vai querer falar comigo, né? Tem todo um problema ali de abordagem, tanto técnica, né, quanto comportamental. Tá? E aí a gente chega efetivamente na parte de levantamento de necessidade, né? Que as pessoas têm dificuldade de conversar sobre dores, né? Ele quer perguntar sobre o que o cliente está precisando, como que funciona a sua operação, são perguntas que não trazem dor, né? E a venda consultiva, ela melhora a chance de você gerar valor quando você extrai dor no levantamento de necessidade, né? E as pessoas, os vendedores, eles têm um pouquinho de receio de fazer pergunta difícil, né? E aí existem metodologias, né, que a gente passa no programa de aceleração, por exemplo, o Spin Selling, que te ajuda a criar as perguntas corretas para que você consiga conduzir o cliente do outro lado a te passar essas informações. Você citou o Spin, mas existem outros frameworks que de repente pode ser mais
ser mais... Correto não é a palavra, mas ser mais adequado à sua atividade, né? A gente já viu vendedores muito bons fazendo o levantamento de necessidades com o Bunch, né? Que é uma técnica criada em 1960 pela IBM, uma coisa tipo, daqui a pouco vai fazer 100 anos, mas que funciona. Até hoje, e funciona bem pra caramba. A gente já viu vendedores fazendo levantamento de necessidades usando o GPCT, que é uma técnica que foi criada pela HubSpot, depois foi aperfeiçoada e tudo mais, mas é algo, cara, já não tão moderno quanto o Spin, mas que funciona em determinados modelos de negócio. A gente tem muito essa característica de usar o GPCT em algumas soluções que a gente vende. Mas eu acho que um dos grandes desafios que eu vejo os vendedores enfrentando, cara, é assim, quando ele consegue fazer o levantamento de necessidades de forma correta, usar as perguntas certas, né? Porque assim, o levantamento de necessidades, ele não pode ser improvisado. Se você deixar, presta atenção no que eu tô falando, hein? Se você deixar para desenhar as perguntas do Spin Selling, do GPCT, do Bunch, na frente do seu cliente, a chance de você passar vergonha é bem grande. Porque você vai estar num turbilhão de emoção, né? E se você não parar para criar essa pergunta, que você já tem uma noção do que vai vir como resposta, você pode ser pego ali, né? Desprevenido. Mas eu também percebo, cara, que uma das coisas que os vendedores estão se desenvolvendo tem dificuldade e que vendedor de alta performance não tem, é transformar essas informações coletadas em algo que ele consiga conectar na apresentação da proposta. Então aqui é uma dobradinha, né? Como é que eu pego essa dor e eu empacoto isso dentro de um remédio, né? E segundo, como é que eu apresento esse remédio? Porque se eu errar na minha apresentação da proposta comercial ali do meu projeto, da minha máquina, do meu carro, da minha casa, cara, dá para colocar em qualquer cenário. E acho que o amigo ouvinte já entendeu isso. Se eu erro na hora de apresentar o remédio, o cliente vira e fala assim, entendi, eu tenho um problema, mas não tá doendo tanto, né? Sabe aquela dorzinha no ombro? Faz 2 anos que eu tô com dor no ombro. Uma hora eu vejo, né? Uma hora eu dou uma... Não, o cara tem que sentir a dor e ele tem que entender o que tá acontecendo que... Nossa, eu preciso resolver isso agora. Então eu entender como é que eu pego isso e transformo, né, numa proposta, numa cápsula de uma proposta, encapsula a proposta de um jeito que gere valor. E quando a gente faz esse movimento, aí vem a próxima técnica. A gente se diferencia do concorrente. Porque o que a maior parte das empresas querem fazer? Vender. E quando eu falo vender a todo custo, né? Tem gente que está tentando vender para o cliente quando está prospectando e abordando esse cliente. Né, pula o levantamento de necessidades, a gente já sabe o que vai acontecer. Objeção, manda a proposta, o cara não retorna, manda o WhatsApp, ele some e tudo mais. Né? Agora, essas empresas que não têm a técnica certa e nem o comportamento ajustado, né, não fazem parte da nossa audiência aqui do Papo de Vendedor. Isso eu posso ter certeza, não é, Dani? Com certeza, já ouviram a gente falar o suficiente, né, Dani? Já ouviram bastante aqui a gente falar. Por quê? Porque se a gente pula o levantamento de necessidades, né, se a gente sai direto da prospecção abordagem, já vai falar preço, já vai falar... Cara, não conecta. Entende? Não conecta. Pô, eu já contei algumas vezes aqui a história da churrasqueira. Uhum. Né? Eu fui trocar a churrasqueira de casa e eu não fui trocar a churrasqueira. Olha lá, começa assim a história, né? Eu tinha que trocar o grill, não a churrasqueira. A churrasqueira tá ótima, tá até lá, até hoje. Mas eu queria um equipamento melhor, já que eu tava desenvolvendo minha técnica de fazer churrasco. Eu penei, por quê? Quando eu entrava em contato com uma empresa, ela me mandava um folder com 6 opções, eu mais perdido, né, que cego em tiroteio, eu falava, mas como é que eu vou escolher isso aqui? Eu só sei que eu não gosto da minha, agora eu tô mais confuso ainda. Exatamente. Até que eu encontro um vendedor pelo WhatsApp, uma indicação, a gente começa a conversar, e esse vendedor, ele fala uma coisa pra mim que eu achei brilhante, falou assim, cara, vou estar no seu condomínio no sábado, posso passar aí pra te fazer uma visita de 10, 15 minutos, te mostrar e conhecer a tua churrasqueira? Então, o amigo ouvinte que reclama que não consegue tirar o cliente do WhatsApp,
de repente você está com a abordagem errada durante todo o processo de vendas. Porque quando você está levantando necessidades do seu cliente e você convida ele para uma reunião online, uma call, um telefonema, uma reunião presencial, por exemplo, na sua empresa, e o cliente está engajado, ele vai. Uma chamada resolveria o problema, né, Lê? Se ele não estivesse no seu prédio naquele final de semana, mas quisesse fazer uma chamada por WhatsApp, ele conseguiria te mostrar as coisas do lado de lá, você mostrava a churrasqueira do lado de cá, tava resolvido. E você sabe que eu sou analítico, né? Então eu mandei uma foto da minha churrasqueira com as medidas. Eu tenho certeza disso. Né? Com a largura do lugar e tal. Pô, o meu cunhado, que não é nada analítico, comprou a dele no Mercado Livre. Aí chegou, ele falou, funcionou. Eu falei, mas e se não funcionasse? Eu falei assim, mas bom que funcionou. Pura sorte. Bom que funcionou. Não, isso é padrão. Eu falei, não é padrão. Existe... O cara me mandou 6 opções, não é padrão. A gente tá brincando aqui, mas eu não sei se o cara que me vendeu era o mais barato ou era o mais caro. Eu sei que ele me deu o melhor atendimento. Então, quando ele tava na minha frente, me apresentando, me mostrando as opções no celular. Essa aqui eu coloquei na casa do teu vizinho aqui de baixo. Tal, se você quiser bater um papo com ele... Porra. Você deixou uns 3, 4 falando sozinho no WhatsApp, enquanto você tava com um vendedor dentro da sua casa, pô. Exatamente. Quando o vendedor é interessante, a abordagem dele é interessante, a gente se conecta. E quando a gente se conecta, fica mais fácil da gente tomar uma decisão de fechar o negócio com o Daniel, com o Leandro, ou com quem está nos assistindo, nos ouvindo, né? Então, o lance é se diferenciar da concorrência. Só que é o seguinte, essa galera que acaba apresentando, acelerando, pula o levantamento de necessidades, o que acontece lá na frente? Você tem uma frase famosa que você fala no PASV lá. O que acontece quando você pula, quando você encurta o teu processo de vendas, Dani? Você vai receber um monte de objeção a mais, né, Lê? Na verdade, assim, você estava falando de personalizar a proposta, né? Às vezes a pessoa até faz um breve levantamento de necessidade, mas se você faz um breve levantamento de necessidade e não customiza a proposta, uma coisa não continua não conectada com a outra. Parece que você está passando preço de novo. Se você faz um bom levantamento de necessidade e você customiza a apresentação, né, você fala, essa dor sua aqui a gente vai resolver desse jeito. Isso aqui você não precisa mais se preocupar, porque a gente vai ter essa funcionalidade, você vai usar assim, você vai deixar de gastar tudo isso aqui de dinheiro, e aí você vai passar a economizar tanto por mês, você vai começar a investir dessa forma, você vai receber isso daqui no final do processo. Você conduz o cliente a entender como ele se beneficia da solução, seja economizando, seja tendo menos dor de cabeça, gerando dinheiro, né? Uhum. Aí sim você passa preço e a pessoa enxerga valor. Se você não conseguiu conectar essas duas coisas, você fala assim, eu até preciso, realmente. Você me fez 2, 3 perguntas, eu concordei que talvez eu precise. Mas aí o preço vem seco, né? Se você consegue unir as duas coisas, levantamento de necessidade e apresentação de proposta, aí você constrói valor. Aí você começa a construir valor, né? Aí a apresentação de preço começa a ter uma conversa diferente, né? Aí você recebe menos objeção, aí você tem mais facilidade no fechamento. O fundo do funil fica 1000 vezes mais tranquilo, né? E aí a gente percebe, analisando os nossos alunos, que muitos deles, eles começam a vender mais. Esse é o principal relato. Eu tô vendendo mais, né? Eu estou faturando mais. Mas não necessariamente eles estão prospectando mais. Porque o que você falou é brilhante. Quando eu chego no fundo do funil e eu não tenho tanta resistência para converter, para empurrar pro gol, né? Eu aumento vendas com o mesmo esforço de prospecção. Tudo bem que lá na frente ele vai querer prospectar mais porque ele vai querer vender mais. Beleza, justo, e tamo junto nessa. Agora, se eu tenho o meu processo de vendas consultivo bem construído, cara, eu diminuo a quantidade de objeções. E quando tem, eu já conheço a objeção. Eu já sei o que ele vai falar. Eu já estou preparado, eu já estou treinado, eu já tem objeções que a gente ensina os nossos alunos a fazer o quê? A antecipar. Objeção preço. Antecipa. Fala, olha, empresas como a sua costumam investir de X a Y nessa solução. Isso está dentro do que você gostaria de investir? Antecipa, porque é melhor eu perder uma oportunidade por preço, né? Tipo, não é isso que eu estou imaginando e tudo mais, do que eu descer com ele lá no fundo do funil e perder ele lá, né? E quando a gente tem esse viés de vendas consultivas, a gente consegue manter
um relacionamento de longo prazo, cara. Como a gente é interessante durante todo o processo de vendas, fica muito mais fácil da gente, no caso de quem tem carteira de clientes, né, fazer a carteira comprar e recomprar e comprar, ou seja, você aumenta o LTV da tua base de clientes, né, o Lifetime Value, o tempo em que esse cliente fica dentro da sua carteira, ele fica comprando, e você consegue também, aí é dica bônus, indicação. Porque cliente satisfeito, cliente que está comprando, que está ativo na sua carteira, ele te indica. Acabei de contar a história do cara da churrasqueira, não contei? Beleza. Você sabe para quantas pessoas eu indiquei esse cara? Quantas? No mínimo, umas 5 pessoas lá no grupo do condomínio. Porque é uma dor que existe, todo mundo que tem um apartamento igual ao meu, chega uma hora que quer um equipamento melhor. Ah, quem trabalha com churrasqueira? Na hora. Por quê? O Léo me atendeu super bem, né? Mesma medida, é aqui perto, o cara já conhece. Ele já vem e tudo mais. Quando ele vem, ele sempre fala, você tá por aí, vamos tomar um café? Né? Ele brincou comigo e falou assim, pô, Leandro, você não foi a primeira venda que eu fiz no condomínio, mas você foi o cliente mais gente boa. Porque você foi o único que fez um café pra mim. Olha só. E quantas vezes eu não contei a história do Léo aqui, cara? No podcast, não é a primeira vez que a gente está falando disso. Então a venda consultiva, né, ela é mais lucrativa no longo prazo. E aí o amigo ouvinte tem que ter essa visão de longo prazo, ele tem que conseguir ter essa percepção, porque é isso que vai fazer com que a carteira dele ou a carteira dela seja uma carteira perene, uma carteira que traz resultado mesmo fora da curva. Nós temos um desafio e precisamos da sua ajuda. Eu e Daniel Mestre precisamos que você nos ajude a aumentar a quantidade de ouvintes, a nossa família, a nossa comunidade aqui no Papo de Vendedor. E para atingirmos esse objetivo juntos, você pode fazer 2 coisas. Primeiro, você está no YouTube, já aproveita para curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal. Se você está no Spotify, clica no nosso nominho ali, Papo de Vendedor, arrasta lá para cima e clica no botão seguir, que aí em ambas as plataformas você vai estar seguindo o nosso programa. Já que você está no Spotify, aproveita para classificar o nosso podcast. Vai lá, dê 5 estrelinhas para nós. E aí vem o segundo ponto que você pode fazer para nos ajudar a aumentar a nossa audiência, aumentar a nossa comunidade. Tanto no YouTube quanto no Spotify, compartilhe este programa aqui no WhatsApp. Exatamente. Ambas as plataformas têm um botãozinho do WhatsApp, você clica ali, ele já pega um link, já abre o teu WhatsApp, manda no grupo de vendas da sua empresa, manda para aquele vendedor, aquela vendedora que você conhece e que pode se beneficiar deste conteúdo. E por último, mas não menos importante, abre teu Instagram agora, vai lá no @supervendedores, se conecta comigo e com o Dani, manda sua mensagem e se você quiser, tira um print desse momento que você está assistindo ou ouvindo o podcast, compartilha no teu story e marca @supervendedores, porque eu e o Dani a gente gosta de trocar ideia com você que tá aí do outro lado. Tamo junto? Agora sim, vamos pro bloco 2 do nosso episódio. Indo pro próximo tópico da nossa discussão aqui, na sua visão, né? Quais são os 3 principais desafios de uma venda consultiva? E como a gente pode vender, como é que a gente pode destravar a venda consultiva, cara? Acho que primeiro, vamos colocar um por etapa do funil aqui, né, Lê? Então, lá no topo do funil, eu acho que existe uma dificuldade hoje de você conectar com o cliente, né? O cliente ele está cada vez mais sendo bombardeado de vendedores, né? Então, hoje está muito fácil esquivar de vendas, né? Você não responde a pessoa no WhatsApp, você não atende o telefone, você fala para as pessoas da empresa falarem que você está ocupado, que você está em reunião, ninguém te passar a ligação e você fica muito difícil você acionar o decisor, por exemplo, né? Então, existe um desafio dentro de abordagem. As pessoas cada vez menos querem conversar com os vendedores, né? No meio do funil, existe ali o desafio do levantamento de necessidade. Quanto melhor você faz isso, mais fácil fica a sua vida, né? Mais fácil de você construir valor. E no final do funil, a questão das objeções, né? A gente conversa com
vendedores e ouvintes aqui o suficiente, e sempre existe ali a questão de, puxa, eu tô recebendo muita objeção, não tô conseguindo trabalhar, tô travando ali na parte de objeção, né? E é um reflexo do segundo, né, Lê? Quanto melhor você faz levantamento de necessidade, mais informação você tem para contornar a objeção, né? Na verdade, quanto melhor você faz o levantamento de necessidade, mais você tem oportunidades de gerar valor em cima das objeções, né? Porque quando o cliente ele traz uma objeção, ele está sinalizando para você uma preocupação, está sinalizando uma dúvida, está sinalizando alguma coisa que está impedindo ele de avançar na tomada de decisão, né? De novo, existe objeção e existe rejeição. São duas coisas diferentes, né? A objeção, o cliente fala para você por que ele está optando por não avançar, né? Tem alguma coisa ali que está impedindo ele de tomar a decisão, né? Se ele está confiando o suficiente em você, se você criou relacionamento suficiente no levantamento de necessidade, durante a etapa de abordagem, você está conectado com o cliente, ele vai te explicar qual é a objeção, né? Ao invés de falar, puxa, a gente está deixando para depois essa decisão, ou seja, eu estou me esquivando, né? Tem alguma coisa que me impede de comprar, e eu tô colocando você na geladeira, depois a gente conversa, eu vou ver, depois eu te ligo, né? Tudo isso que a maior parte dos vendedores já ouviu, né? Agora, se eu construir confiança o suficiente, se eu tô conectado o suficiente com esse cliente, ao ponto dele me explicar o que tá impedindo ele de tomar a decisão, ele tá me permitindo participar da tomada de decisão com ele. Né? Então ele vai falar, poxa, eu não tô confiante ainda porque eu não tenho certeza se tal problema vai ser resolvido. Né? Ainda me preocupo com X e Y aqui. Ele está abrindo para o vendedor a possibilidade do vendedor ajudar ele a resolver X e Y. Se eu conseguir mostrar para ele que a minha solução resolve X e Y, além de todas as outras coisas que a gente já conversou, ele está livre para comprar. Né? As duas coisas ali que estavam impedindo ele de tomar a decisão, ele abriu, né, para que eu pudesse ajudá-lo, influenciá-lo a comprar. Né? Quando a confiança não está construída o suficiente, eu não falo. Se eu não confio no Leandro, por que eu vou falar para o Leandro? Por que eu não quero comprar? O Leandro vai usar isso contra mim. Né? Então, é extremamente importante a construção do relacionamento. Né? E aí o processo consultivo, de novo, é tão importante, porque se eu pulo o levantamento de necessidade, que é a etapa onde eu quero saber do cliente, que eu mostro que eu estou interessado em resolver o problema seu. Se eu já mostrei que eu estou muito interessado em resolver o seu problema, não o meu, né? O meu problema é vender, eu preciso vender para o máximo de pessoas possível e bater a minha meta. Né? Se eu mostro que eu estou mais interessado em resolver o seu problema do que o meu, o cliente ele fica à vontade de colocar objeções, né? E aí você tem a oportunidade de usar essas objeções para construir mais valor ainda em cima da sua solução, né? Mas, Dani, isso é muito bonito o que você tá falando aí, mas, cara, eu preciso vender, tô desesperado, pô, tô no meio do mês aqui, chegando na última semana, não consigo vender. E aí, como é que eu luto com esse leão, com esse urso que tem dentro de mim, do tipo, foda-se o cliente, o que eu quero é pedido? Então, justamente entendendo o processo da venda consultiva, né? Que se durante o processo você faz o necessário para se conectar com esse cliente, você tem informações suficientes que vão te ajudar a vender para esse cliente. Na verdade, você está ali desesperado e angustiado no final do mês porque você já gastou as cartas que você tinha, você já gastou os argumentos que você tinha e não foram suficientes para que você fechasse com esses clientes. Né? Se você dedicasse um pouquinho mais de atenção a resolver problemas, se você dedicasse um pouquinho mais da sua atenção a entender as reais necessidades desse cliente, ele se abre com mais facilidade e ele te dá a oportunidade de ser um consultor. E o que o consultor faz? O consultor ele é um especialista em determinada área, em determinado segmento. Né? Só que como que um médico vai ajudar um paciente se o paciente não fala o que ele tem, onde que dói, qual que é o problema que ele tem? Perfeito. Né? Fica extremamente difícil.
Né? Então, se você está seguindo o processo da forma correta, se você sabe o que precisa ser feito em cada uma das etapas, né? E para conquistar tanto a confiança quanto as informações que você precisa para fazer uma apresentação de proposta e um fechamento mais adequado, você não fica tão angustiado. A angústia, ela vem de você ficar fazendo um esforço gigantesco que parece que você está remando contra a maré. Puxa, eu estou fazendo apresentação de proposta a torto direito e ninguém me retorna. Isso é extremamente angustiante, mas é um sinal de que as suas propostas estão com baixíssimo valor agregado. É um sinal de que você está disparando proposta para pessoas que não estão interessadas na sua solução, senão você teria um retorno. Né? Então, eu acho que quando você está com um problema no fundo do funil, o problema está no meio. Que é justamente o que a gente fala da venda consultiva. É o levantamento de necessidade, cara. Você não está tendo um problema ali. Porque no levantamento de necessidade, você não está sofrendo. Tanto que as pessoas até pulam. Né? Porque é a vez que você tem que ouvir. Né? Exatamente. Você tem que fazer as perguntas certas, você tem que se mostrar interessado. Se você não está realmente interessado em ajudar o cliente, você pula essa etapa. Só que daí o cara também não está disposto a abrir informação de livre e espontânea vontade, o cara não está engajado no seu processo. Ele nem confia em você a ponto de abrir uma informação delicada como, sei lá, o seu faturamento, por exemplo. E aí o meu interesse em fazer mais uma reunião com esse vendedor, que de repente me ligou uma vez e ficou falando, é zero. É zero. E assim, óbvio que eu sabia, eu tava provocando um pouco aqui a nossa conversa, né? Mas é porque quando você tem o processo de vendas consultivas e quando você respeita o teu processo de vendas consultivas, você começa dentro de você ter uma postura tão forte, tão bem desenhada que, cara, você não avança aquele cliente se ele não faz a reunião de levantamento ou de diagnóstico. Cada processo de vendas tem a sua nomenclatura, né? O fato é, quando você tem esse processo dentro de você, você não acelera, consequentemente você sabe que, cara, não adianta você correr no final do mês. Você tem que trabalhar com uma consistência durante todas as semanas, todos os dias, para você não chegar no final do mês apertado. Então é muito mais uma postura do vendedor que ele adota do que necessariamente um processo dentro de um CRM. Outra característica para mim é aprender a fazer perguntas. Então quando a gente vai desenhar o framework, né? Isso é uma das coisas que a gente faz dentro dos nossos treinamentos. A gente vai desenhar um framework, a gente se preocupa muito em deixar as perguntas prontas para os vendedores para que eles possam fazer no momento certo. E aí vem uma segunda habilidade que todo vendedor que faz venda consultiva tem que ter, que é saber ouvir. Não adianta você perguntar, né? E aí o cara vira e fala assim, não, realmente, eu não bato meta tem 3 meses. Aí você responde assim, ah, legal, entendi. Não, cara, isso não é legal. Mas se eu tô no piloto automático, né? Eu tô fazendo uma pergunta no piloto automático, o cara me responde o que eu quero ouvir, eu comemoro, né? Ah, ele não bate meta, então ele precisa do meu treinamento. Não, cara, puxa vida, Daniel, olha só. Nossa. Por que você acha que você não tá batendo meta, cara? Onde tá a sua principal dificuldade? Tá no topo do funil? Tá mais embaixo do funil? Me conta um pouquinho mais. É isso aí. Você acabou de dar um exemplo prático de como você pega um problema e você, né, estressa ele. Investiga mais. Investiga. Mas aí entra um pouco do método SPIN. Você começa a fazer perguntas que dói do cara ouvir e dói dele responder. Porque às vezes ele não sabe, ele nunca parou pra pensar em qual etapa, né, tá o problema. Às vezes você tá conversando com um empresário e ele fala assim, cara, porque na verdade eu não tenho tempo, cara, tô o tempo inteiro apagando incêndio, não sei o que e tal. Pô, o problema dele tá em falta de prioridade, ele não tá vendendo porque ele não tá fazendo as atividades necessárias, ele precisa contratar um time, precisa fazer alguma coisa, né? Aí você vai de repente tentar vender um treinamento de vendas para esse cara, ele não tem tempo nem para vender, nem para treinar, porque ele tá muito ocupado fazendo outra coisa. Sim. Só que você não percebe isso. Por quê? Porque você tem pouquíssima informação. Pouquíssima informação, né? Se você continua fazendo pergunta ali, poxa, de repente você contrata 3 vendedores para esse cara e treina os 3, muito melhor do que treinar um só, né?
Então, é ouvir e saber interpretar isso, né? Não ter pressa de querer vender a sua solução. Acho que o principal ponto está em entender se você realmente consegue ajudar, né? E ser muito franco, principalmente quando você não consegue ajudar. Exatamente. Né? Porque acho que esse é o ponto, acho que todo vendedor consultivo que já teve a oportunidade de falar, cara, eu não consigo te ajudar com esse problema, já percebeu como isso conecta. Porque esse cara volta depois, ele fala assim, ó, cara, agora eu acho que eu preciso de você. Ou, cara, eu tô com um amigo meu que tá com uma dor e aí eu acho que você realmente consegue ajudar ele. Né? Nada conecta mais um vendedor do que um vendedor que fala assim, cara, adoraria vender para você, mas eu não vou conseguir te ajudar, cara. A minha solução não resolve esse seu problema aí. Né? É o máximo de honestidade que um vendedor pode ter. E é justamente o que as pessoas mais temem, né? Do vendedor empurrar alguma coisa que não vai resolver o problema. Né? Exatamente. E antes da gente avançar para nossa última pergunta aqui, eu e Daniel Mestre temos um convite para fazer para você que está nos ouvindo aqui no Spotify ou nos assistindo no YouTube. Né? Pela primeira vez na história dos Supervendedores, a gente lançou um workshop de vendas consultivas. A gente está chamando, né, de como se transformar num consultor comercial ali, onde a gente vai estar presente, não presencialmente, mas online. Então vai ser online e ao vivo, durante um dia todo para te ajudar a construir o seu processo de vendas consultivas, te ajudar a criar as suas perguntas, seja de spin selling, seja de GPCT, de Bunch, vão te ajudar a apresentar uma proposta de valor de fato, e a gente vai te ajudar a conectar isso com o fundo do funil, com fechamento, com contorno e objeções. Certo, Dani? É isso aí. Uma oportunidade para você que gostaria de treinar com a gente, né? Fazer um workshop aí de um dia inteiro, ao vivo e online, para aprender mais sobre venda consultiva, né, Lê? Exatamente. No começo desse ano aqui, nós lançamos 2 workshops. Um de prospecção e um de fundo de funil, né? Um de fechamento, contorno de objeções e negociação. E a gente teve muita gente que queria participar, que trouxe o desejo de participar, mas que era de fora da cidade de São Paulo. Muita gente do interior de São Paulo, muita gente espalhada pelo Brasil inteiro. Então, se você olhar para os alunos do programa de aceleração, a gente vê que 80%, talvez até um pouquinho mais, é de fora da cidade de São Paulo. Então a gente resolveu trazer esse formato, um formato que é diferente do normal, vai ser online, vai ser ao vivo, vai ser pelo Google Meeting, então a gente vai poder se conectar, câmera aberta, microfone aberto, a gente vai trocar ideia e a gente vai te ajudar a construir esse processo de vendas consultivos, certo? É isso aí. Então você já sabe, quer conhecer esse workshop, quer analisar todos os detalhes, tem um link aqui na descrição desse podcast, seja no YouTube, seja no Spotify. E agora sim, Dani, queria partir para a nossa última pergunta aqui, como lidar com as objeções durante uma venda consultiva? Vamos lá, cara. As objeções são uma excelente oportunidade, né? Eu acho que quando aparece uma objeção dentro do processo de venda consultiva, ela é uma oportunidade que o cliente está nos dando ali para ajudar ele a pensar melhor, né? Ele está realmente abrindo para a gente o processo de decisão dele e explicando o que está incomodando, né? O que impede ele de comprar, o que está sendo uma preocupação, né? E grande parte dos vendedores não gosta de receber objeções, né? E o vendedor consultivo, se ele recebe essa objeção e entende que é uma oportunidade para destravar o fundo do funil, né, e ajudar esse cara a continuar no processo de decisão dele, porque não ficou muito claro, ou de repente ele não conseguiu enxergar o valor suficiente, ou ele não entendeu alguma coisa que aconteceu, ou ele está preocupado com alguma funcionalidade, ou com alguma coisa que de repente não está muito conectada com a necessidade dele, o vendedor pode utilizar dessa objeção para revender alguma parte da solução, né? E criar mais um pouquinho de valor, né? E quanto mais a gente tem habilidade de lidar com as objeções que aparecem, né, mais a gente faz com que, poxa,
as pessoas continuem descendo no nosso funil para comprar. Né? Se eu não tenho argumento suficiente, se eu não tenho técnica de contorno de objeção, não é todo mundo que compra sem fazer nenhuma objeção. Na verdade, é bem raro. Bem raro. Né? Quando o cliente, ele simplesmente, poxa, recebe a proposta, recebe preço e ele compra sem falar nada. Né? Talvez seja até um indicador de que você está cobrando barato demais. Né? Se você não está recebendo objeção de preço, talvez você esteja cobrando barato demais. Então, tá na hora de aumentar. Se você entende que objeção é uma oportunidade que você tem de continuar agregando valor à sua proposta, você aumenta a sua taxa de conversão do final. Né? E se você não sabe lidar com as objeções, vai ficando um monte de gente pro final. O fundo do funil vai ficando cada vez mais com um gargalo. Né? E ali é dinheiro puro na mesa, né, Lê? Sim. E outro ponto, né? Quando você faz uma venda consultiva, como você está conversando e você está interagindo com o teu cliente, ele se sente à vontade, cara, de trazer aquilo que está internamente. Que são objeções ocultas, né? São objeções que, às vezes, não estão relacionadas com o produto que você está vendendo, ou serviço. Às vezes ele está comparando o seu produto com uma outra solução, ou um outro item que não tem nada a ver. Né? Por exemplo, não sei se eu troco de software na empresa, ou se eu reformo a fachada. Tipo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Um é software, gestão. Outra coisa é a fachada, a forma como o mercado local enxerga a minha empresa. Né? E quanto mais você cria essa conexão com o cliente, cara, mais à vontade ele fica para conseguir abrir isso. Pô, mas Leandro, cara, vou ser sincero para você. Eu não sei se eu troco de software ou se eu mexo na minha fachada, sabe? Ou se eu troco, porque se eu mexer na minha fachada, talvez entre mais cliente, talvez eu chame mais atenção, talvez eu fique mais em evidência, aí eu vou vender mais, aí eu venho e troco de software. E aí, como é que eu, vendedor de software, contorno isso? Né? Eu preciso entender esses elementos. Se eu tô focando muito na transação, ele vai falar assim, não, tá ok, eu vou dar uma pensada, eu vou analisar, vou conversar com o meu sócio e eu te retorno. Só que ele vai conversar com o sócio, ele já chega assim, cara, gostei, mas eu não sei se é a hora. Eu acho que a gente tem que mexer na fachada, né? Ele fica em dúvida e aí você perde a venda sem nem saber porque você perdeu. Você fala, pô, fiz tudo certo. Apresentei proposta, conectei, fui agradável, dei um atendimento bacana. Não sei porque o cara não fechou. Mas, Leandro, diga pra mim, cara, quantos % do seu negócio são fechados por pessoas que estão passando na frente do seu negócio aqui na rua? Você que tem uma empresa B2B, quantos % das suas vendas são feitas por pessoas que param aqui e compram alguma coisa? E quantos % do seu faturamento vem de leads gerados pelo marketing, pelo seu site, pelas mídias sociais ou de pessoas que te ligam? Você faz a pessoa pensar de novo. Exatamente. A objeção está lá. Né? O Leandro me expôs a preocupação. É uma preocupação genuína. Os dois custam 20 mil reais. Ele já cotou a fachada, ele tá meio suja, tá meio moída, tá meio velha, e ele sabe que ele tá precisando melhorar software de gestão. Né? Os dois custam 20 mil reais. É normal que o nosso cérebro queira comparar as duas coisas. Se eu só tenho 20 mil, não dá para fazer os dois. Os dois custam 40. Né? Poxa, quanto você vai ter de resultado aqui nos 20 mil da fachada? Né? Pô, ninguém entra na sua empresa, só os colaboradores aqui vão entrar por ali, né? O seu negócio é online, o seu negócio está vendido pelo site, está vendido por mídia social. Você faz com que o cara comece a considerar por uma nova ótica, né? E aí você mostra para ele, poxa, você conseguindo gerar o valor aqui, deixar de perder as vendas que você está perdendo por causa de gestão, você vai melhorar ali as suas taxas, você vai melhorar a eficiência do seu negócio, você vai começar a economizar 5 mil por mês, daqui 4 meses você tem dinheiro suficiente para fazer a fachada. Só com economia. Eu vendi as duas coisas para ele, não falei para ele não fazer a fachada. Exatamente. Né? Exatamente. De novo, por um processo consultivo, fazendo pergunta. Da onde vem a maior parte do seu faturamento, cara? O que vai resolver mais o seu problema hoje? O que te ajuda mais? Pintar a frente da empresa ou melhorar a sua gestão? Né? E essa é uma habilidade que a gente tem que desenvolver porque, cara, a maior parte do nosso número, né, do faturamento, quando você faz uma venda consultiva, ela vem dessa interação.
E a interação, nesse exemplo que a gente está dando com o cliente, ensina a gente para o próximo. E a gente começa a mapear. Quando a gente fala de processo de vendas consultivo, a gente está falando muito disso, de mapear. E aí, vamos falar para o gestor, para o dono da empresa. Quando você mapeia isso e você consegue colocar no playbook, você treina os seus vendedores muito mais rápido. Né? Muito mais rápido. E eu queria aproveitar esse bloco aqui que a gente está conversando e fazer de uma forma, né, que a gente contorne as objeções para o amigo ouvinte participar do workshop. Topa o desafio? Vamos aí. Então tá. Dani, antes de mais nada, por que ele tem que vir fazer o workshop com a gente aqui? Cara, se você tá aqui nos ouvindo, você gosta do jeito que a gente conversa, você se beneficia dos nossos conteúdos aqui do Papo de Vendedor, que são conversas, né? Tem bastante conteúdo, mas é em forma de bate-papo, né? Exatamente. Eu tenho certeza que você se beneficiaria demais com o nosso conteúdo de forma estruturada e de forma didática, né? Onde a gente realmente está ensinando alguma coisa no passo a passo, né, Lê? Exatamente. A gente quer estar conectado com você aí do outro lado. O podcast, gente, é uma via de mão única. Então eu e o Dani aqui, a gente está conversando, a gente tem uma noção da nossa audiência, de você que está aí do outro lado, porque a gente vê muitos indicadores, a gente usa muitas caixinhas de pergunta do Spotify, a gente tenta o máximo que a gente pode se conectar com você aí do outro lado. Mas a gente sabe que tem muita gente que a gente não consegue atingir, mas são pessoas que têm resultado. E se tem resultado com esse conteúdo, cara, você não tem noção do resultado que você vai ter quando você estiver no modelo síncrono, sincronismo, comigo e com o Dani, dentro de uma sala do Google Meeting, para a gente interagir, conversar, se relacionar e fazer acontecer. Onde você tem a oportunidade de apertar aquele botãozinho de levantar a mão, falar pro Leandro, para de falar, deixa eu te perguntar um negócio, né? Que muitas vezes você pode estar ouvindo aqui e você queria tirar uma dúvida com a gente, né, Leandro? Normal. Essa é a oportunidade de ouro para você colocar suas dúvidas. Mas tem um motivo a mais de ser uma oportunidade de ouro, tá? Nesse momento aqui, eu vou tomar a liberdade, né, pro amigo ouvinte. Estamos no dia 29 de abril, dia que lança esse episódio. E no dia de hoje, né, para você fazer o programa de aceleração de supervendedores, o amigo ouvinte investe R$2.000 à vista, via boleto bancário, Pix, cartão de crédito, ou 12 parcelas de R$199,48. Tá, Dani? Então é o seguinte, eu vou parcelar em 12. A plataforma vai te cobrar uns jurinhos, eu não fico com esses juros. Importante, eu e o Dani, nós não somos banco, nós somos uma empresa de treinamento. E ó, estamos aprendendo, tô mostrando como contorna a objeção da venda consultiva, hein? Vamos lá. A gente queria fazer um workshop que a gente diminuísse a resistência o máximo possível. Onde a gente cobrasse um valor que fosse um valor irrisório, mas que desse para a gente fazer a manutenção de tudo que é necessário para uma boa entrega, tá? Então, o programa de aceleração, R$2.000 ou 12 de R$199,48. Quando a gente fez os workshops em São Paulo, aqui na nossa sede, a gente comercializou esse workshop por R$900. R$900. Por quê? Porque não tinha como a gente bancar essa estrutura física com algo menor do que esse valor, a não ser que a gente pagasse do bolso. E a gente ouviu muita gente de fora de São Paulo, falou assim, puxa, Leandro, eu queria muito estar com vocês, mas eu não tenho condições de ir até São Paulo. E tá tudo bem. De novo, mais de 80% dos alunos do programa de aceleração são de fora de São Paulo. Tá tudo certo. Então, este workshop que a gente está lançando oficialmente hoje, né, como é um workshop para te ensinar o processo de vendas consultivas, te ajudar a entender toda essa complexidade de uma venda consultiva, para você sair no final do dia com a sua estratégia desenhada, tem um investimento de apenas R$199. E você ainda pode parcelar, né, Dani? 10% do programa de aceleração praticamente, né, Leandro? Exatamente. A gente quis fazer isso para estar com você que está aí do outro lado. Mas a gente não pode deixar de reforçar que as vagas são limitadas. Poxa, Leandro, mas é digital. Ô, Leandro, é digital. Como é que é limitado se é digital, Daniel? Responde para mim. Porque a gente vai dar atenção para os nossos alunos, né? Primeiro ponto é esse. A gente quer interagir com as pessoas que estão no workshop. Eu quero que vocês tenham a oportunidade de levantar a mão e que todo mundo seja respondido.
Exatamente. Né? E aí, se a gente coloca 2.000 pessoas dentro da sala, Lê, talvez fique meio bagunçada. E aí o segundo motivo, né? Pra mim esse é o principal, tá, pessoal? É a gente conseguir se conectar com vocês, a gente vê vocês na telinha do computador, né? O segundo motivo é que ele vai acontecer pelo Google Meeting. E o Google Meeting tem um limite de 100 participantes. Eu e o Daniel somos 2 participantes. Então já é 98, não é 100. Pra gente poder se conectar mesmo. Então, a gente está lançando isso primeiro aqui no podcast, aqui no Papo de Vendedor, para você que nos escuta toda semana, para você que prestigia a nossa audiência, mas que ainda não teve a oportunidade de ir para o programa de aceleração, que você possa vir para esse treinamento aqui e estar junto de nós. Um dia vai ser um sábado, não tem resistência, vai ser sabadão, para você poder ali fazer o seu workshop. Daniel Mestre, consigo participar de manhã, à tarde eu não consigo. Esse workshop vai ficar gravado? Com certeza. Para você que vai ser aluno do workshop, cara, você pode participar do tempo que você conseguir ao vivo e o resto você pode assistir a gravação logo na sequência, né, Lê? Exatamente. Chegou a hora de você aí do outro lado fazer um treinamento conosco, eu e Daniel. A gente está muito animado com essa iniciativa, com essa oportunidade. Vai ser o primeiro, a gente não sabe se vai repetir, é importante dizer, a gente não sabe qual vai ser a reação na nossa audiência, do nosso público. Então, se você sentiu no teu coração que chegou a hora de você fazer um treinamento com a gente aqui, aproveita, vem, né? Traga, se você é gestor, traga o seu time para fazer esse treinamento com a gente ajudar vocês dentro dessa jornada. Tamo junto, Dani? Vai ter certificado no nome da pessoa, Leandro? Com certeza. Todo mundo que fizer a sua inscrição, né, quando termina ali a participação, vai ter o certificado já emitido pela própria Hotmart, já. Tudo bonitinho. Daniel Mestre, temos um baita episódio do Papo de Vendedor no ar, meu amigo. Com certeza. E para você que ficou aqui até o final, vai lá no @supervendedores, manda pra gente críticas, sugestões, xingamentos, conta pra gente se você vem no workshop, manda pra gente suas dúvidas pro Clínica de Vendas, enfim, interage com a gente. Esse episódio é feito de vendedores para vendedores, então a participação de vocês é super importante. Exatamente. Se você está no Spotify, vai ali, escreve para mim na caixinha de perguntas aqui, ó. Você trabalha com vendas consultivas? Quais são as técnicas de vendas que você usa? Escreve para mim aqui que eu quero ler o que você está pensando. E se você está no YouTube assistindo a nossa gravação no YouTube, coloca no campo de comentários aqui que a gente consegue interagir. Quinta-feira dessa semana tem Zip, aquele episódio que eu gravo junto com um aluno do programa de aceleração que está tendo resultado fora da curva, que está ganhando dinheiro, que está aplicando aquilo que ele aprende no programa de aceleração no dia a dia dele ou dela. Quinta-feira, 7 horas da manhã. Tamo junto? Um forte abraço, boas vendas e sucesso!